Estamos iniciando hoje uma série de estudos bíblicos e eu queria, assim, motivar você a estar participando, ativo, prestando bastante atenção, acompanhando a evolução. O título que eu vou dar para essa série é Lendo a Bíblia como um discípulo. Lendo a Bíblia como um discípulo. Então, antes de mais nada, eu queria pedir ajuda a alguns irmãos aqui para pegarem esse esboço aqui e distribuírem, por favor, aqui, ó. Esse esboço aqui, me dá um só, Luzane, por favor. Isso, passei todos para. Obrigado, viu? Divide aí para distribuir. Esse estudo eu não vou ler hoje com vocês. Esse aqui vai ficar como uma espécie de dever de casa para você meditar. Como discípulos, nós temos uma jornada de formação. Algumas coisas são informação e outras são formação. A grande maioria é formação. E o que significa formação? Um conteúdo informado vira prática e então é formado. Então você é informado e formado. Mas a quantidade de conteúdos que você tem para ser informado não é tão grande, mas a quantidade de coisas a ser formada é muito grande. Por exemplo, ensinar alguém a ser manso não é uma coisa fácil. Eu posso falar de mansidão e a pessoa não se torna manso por ouvir falar de mansidão. Então, N coisas que você tem que desenvolver no seu caráter não é através da informação, é através de um processo formativo. Nós, como filhos de Deus, temos por propósito ser semelhantes a Jesus. E esse texto que eu coloquei na mão de vocês é a necessidade do estudo das Escrituras. Eu queria somente ler os pontos e vocês vão ler os subpontos, tá bom? Eu vou ler o ponto. Ele coloca aqui duas coisas nesse texto, dois pontos de suma importância. O primeiro ponto é: por que devemos estudar a Bíblia? E aí tem 4 subpontos em negrito. E eu queria pedir que você lesse esses 4 subpontos, que você vai depois lê-los em casa. Então, por que devemos estudar a Bíblia? Qual é o primeiro subponto? Do discípulo na vida cristã. Isso, é o único manual do discípulo. Letra B, nossas almas. Letra C, ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. A palavra é o instrumento que o Espírito Santo usa. Letra D, enriquece espiritualmente a vida do cristão. E aí você vira a página e você tem o segundo motivo que a gente deve estudar a Bíblia. Como devemos estudar a Bíblia? Devemos estudar e depois como devemos estudar a Bíblia. Esse texto aqui é extraído de um grande teólogo, talvez um dos maiores teólogos brasileiros, que ele sintetizou, e eu coloquei isso aqui para Rafael olhar, ele falou uma coisa muito legal, comentando esse texto. Então tem 5 subpontos de como devemos estudar a Bíblia. Subponto A. Bora, pessoal, bora, começou. Ponto A. Conhecendo seu autor. Exatamente. Fora toda passividade em nome de Jesus. Letra B. Diariamente. Letra C. Com a melhor atitude mental e espiritual. Letra D. Com oração, devagar, meditando. E letra E. Toda. Insondável nisso. Só vou fazer comentário só do último. Leia a Bíblia toda. Por que ler a Bíblia toda? Eu vou ler só o Novo Testamento. Não, senhor. Você precisa ler a Bíblia toda para fazer aquilo que na neurociência, aquilo que se conhece hoje como mapa mental. Você precisa fazer um mapa mental. Quando você faz um mapa mental, quando você coloca na sua mente toda digamos, você abre o mapa de todo o conteúdo da Bíblia, então você localiza as partes e como ela diz e o que diz. Você se localiza nas partes mais importantes. E você localiza, por exemplo, o tipo de mensagem. Por exemplo, se você quer saber sobre justiça social, quem é que fala de justiça social? Você já sabe que é Amós, Miqueias. Esses são os profetas que falam de justiça social.
Então você tem a localização de que tipo de reclame eles estão chamando. Então você faz um mapa de como as coisas funcionam e você localiza como é que Deus agia naquele ponto do mapa. E assim, quando você chega no Novo Testamento, já é diferente. O final do Novo Testamento também já é diferente do meio. Então você tem um mapa mental para você, e isso é necessário, só é possível isso através da leitura da Bíblia como um todo. Amém? Esse texto aqui, eu gostaria de pedir a vocês que vocês lessem ele, para que na próxima quinta-feira nós pudéssemos brincar um pouquinho com esse texto, trabalhar um pouquinho com esse texto importantíssimo. No entanto, hoje eu queria ler com vocês, começar a trabalhar com vocês a leitura como um discípulo. Como é que nós devemos nos aproximar como discípulo? E a gente vai passar por passagens bem difíceis, passagens bem complicadas, dinossauro. A gente vai passar por coisas que normalmente não se fala. Eu vou falar aqui, tudo dentro da Bíblia, mas mostrando a você como é que a gente se aproxima. Ou seja, não é curiosidade bíblica, é estudo bíblico e estudo não teológico, estudo bíblico. Você vai entender a diferença de uma coisa para outra. Então, eu queria que você lesse aqui comigo, e vai colocar na tela, Mateus 13, versos 51 e 52. Mateus 13, versos 51 e 52. Queria pedir que você, quando vê esse versículo na tela, pudesse ler comigo, Mateus 13. Então perguntou Jesus. Ele vai colocar ali na tela. Enquanto ele está colocando na tela, eu vou fazer algum comentário. Um discípulo que já nasceu de novo, que já tem a mente de Cristo, já sabe que Jesus é a própria palavra que fez carne, ele pode travar contato com as Escrituras e, portanto, quando ele lê, já que ele conhece Jesus, quando ele lê a Bíblia, ele praticamente está tocando em Deus. É claro que não é porque é papel, né? Mas, afora esse aspecto, você praticamente, já que conhece quem é Jesus, você está praticamente tocando em Deus. Né? A palavra de Deus é a fonte de revelação dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Portanto, um discípulo lê a Bíblia com a certeza de quê? De que você tem uma surpresa para você toda vez que você lê a Bíblia. Porque Deus é infinito. Se Deus você imaginar que tudo que você sabe é o que Deus é, então você não está conhecendo a Deus, está conhecendo um ídolo. Um ídolo é previsível, um ídolo ele se explica, Deus não se explica, Deus é infinito. Então, a gente vai ler Mateus 13, versos 51 e 52. Diz assim: então perguntou Jesus, vocês entenderam todas estas coisas? Eram parábolas. Sim, responderam ele. Aí Jesus vai dizer aqui, ele lhes disse, eu queria que a igreja lesse agora o 52. Por isso, quanto é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Bom, o que nós vamos fazer é exatamente isso, tirar coisas novas e coisas velhas de um tesouro. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é instruído no reino de Deus, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vou falar rapidamente sobre a Bíblia, o termo Bíblia. Por que o termo Bíblia é usado? Deixa eu falar para você isso aqui, A Bíblia, vou falar bem rápido, porque isso aqui você tem em qualquer livro de teologia, e não precisa a gente pegar. Tem ali, Então você pegou meu esboço. Isso, obrigado, valeu pra caramba. A igreja agradece. Por que a gente chama de Bíblia? O que é Bíblia? Bíblia se chama livros. Bíblia, o termo livro é biblos. Por incrível que pareça, o termo livro é biblos. E Bíblia é plural. Então, biblos na nossa cabeça seria o plural, porque tem um S, mas não é. Biblos é um livro. Então, quando foi escrito primeiramente no papiro, a Bíblia foi escrita e, na verdade, todos os livros eram chamados de biblos. Então, todos os livrinhos daqui, que são 66 livrinhos, se chamam biblos. E porque soma-se vários biblos, então se chamou Bíblia, que é o plural de biblos. É assim, acredite se quiser. É que não é português, né? Então fica no grego. Então a Bíblia é a soma de livros. Isso significa que você, em 66 livros, o que vai acontecer?
66 livros são mais ou menos 40 escritores em 16 séculos. Ora, 40 escritores, eu escrevo um livro, escrevo outro, você pega um livro de Romanos, você pega o livro de Jesus, e você sabe mais ou menos que foi Niles que escreveu, porque é mais ou menos o mesmo estilo, né? Algumas expressões que eu uso e tal. Mas você pega o livro de Miqueias e o livro de Isaías, tem o mesmo versículo. Como pode isso? Tem o mesmo versículo. Você pega expressões do Novo Testamento e do Antigo Testamento, são iguais. Você pega histórias contadas pelos sacerdotes ou pelos profetas, que é o livro de Reis, e o livro dos sacerdotes é Crônicas. Então você pega o livro dos sacerdotes e o livro dos profetas e dá quase a mesma história. Um relata uma coisa a mais, outro a menos. Então como é que essas pessoas, depois que esses livros foram espalhados, um bocado de bíblios saiu espalhado. Aí depois de um tempo, houve o quê? Veja só o que aconteceu. Nero, no ano 64, perseguiu a igreja em Roma. Diocleciano, no ano 60, no ano 80, já esqueci, 78, eu acho. Diocleciano persegue a igreja, aí já não é em Roma, em todo o império. Depois vem Trajano e persegue a igreja. E sabe o que aconteceu? Aquela igreja perseguida tinha pedaços, folhas. Não era a Bíblia ainda, era biblos. Ele tinha uma carta de Paulo aos Laodicenses. Cada um tinha um pedaço. O que aconteceu com a perseguição? Os cristãos saíram correndo, largaram aqueles escritos em algum lugar e o Império Romano foi lá e começou a tocar fogo. Depois disso, os bárbaros entraram e tocaram fogo no resto. Aí uma galera lá da Ásia Menor, em Antioquia, em Antioquia, depois, que é a Antioquia da Síria, e na Ásia Menor, aquela turma fugiu para o norte da Escócia com alguns escritos, e outros escritos foram espalhados por aí na perseguição. Portanto, Roma e os bárbaros espalharam todos aqueles escritos que estava todo mundo, oh glória, Paulo escreveu para a gente, oh Pedro escreveu para a gente, sumiu tudo. E quando foram aparecer esses escritos, já foi lá na frente no século IV. Então foram 4 séculos do Novo Testamento e mais vários séculos do Antigo Testamento. Ou seja, como é que conseguiram juntar 40 escritores e na hora que encaixa os 40 dá certinho? Este é o mistério da Bíblia, justamente porque a Bíblia ela vai se tornar um livro inspirado por Deus, e na hora que você encaixa, você confirma claramente que ela é um livro inspirado por Deus. Agora, quem foi que a primeira vez chamou Bíblia de Bíblia? Foi um homem chamado João Crisóstomo, no século IV. Ele disse assim, nós estamos com a Bíblia, foi o primeiro que falou. Todos os outros só chamavam a carta de Paulo, a carta de Clemente, a carta de não sei o quê. Mas depois um cara falou pela primeira vez a palavra Bíblia. E deixa eu falar uma coisa muito importante. Jesus, quando começa ao seu ministério, você vê lá nos evangelhos, e eu estou terminando essa introdução, Jesus começa o seu ministério e diz assim, para que se cumprisse o que fora dito, lembra disso? Para que se cumprisse o que fora dito, para que se cumprisse o que fora dito. Várias vezes ele está falando para as pessoas, por exemplo, ele fala com os judeus que Moisés deu a circuncisão, um exemplo. Moisés lhes deu a circuncisão. E aí, quem foi que falou pela primeira vez em circuncisão? Foi Deus. Quando? Falou para Abraão. Aonde? Em Gênesis. Ué, como é que foi? Irmãos, eu estou pregando aqui, a Siri está querendo entrar aqui e dizer, eu vou falar o que é circuncisão aqui. Está desse jeito maligno. Meu Deus do céu. Jesus. E aí tem gente que diz que o iPhone não está ouvindo o que você prega, nem o que você fala. Tudo que você fala em sua casa, meu irmão. Eu estou pregando, já ele se converte, tu vai ver. Então, quem foi que deu a circuncisão? Quem foi que deu a circuncisão? Foi Deus para Abraão. E por que Jesus falou que Moisés lhes deu a circuncisão? Porque Moisés escreveu Gênesis. Então, assim, as coisas que você começa a ver, os encaixes, quando você vai no Novo Testamento, esses encaixes acerca da Bíblia. Jesus falando, as Escrituras disseram. Então, eu vou finalizar só essa introdução. Quando você dá uma passeada nas Escrituras, que elas mesmas vamos chamar de Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, Palavra de Deus, o que você tem discípulo, presta atenção, discípulo, você vai ler as Escrituras, você vai ter uma experiência com Deus. Estou logo lhe avisando, você vai ter uma experiência com Deus.
É uma experiência com Deus que pode ser ler o livro de Levítico. Vou ler o livro de Levítico. Senhor, eu sei que o Senhor passou 40 dias no deserto e eu vou passar 23 dias em Levítico, um capítulo cada dia. Senhor, você pode imaginar o que você quiser, mas será bem melhor do que os 40 dias de deserto de Jesus, porque aqui Jesus era deserto mesmo. Aqui não é deserto, aqui Deus está junto com você. Seja no Levítico, seja em Ezequiel, que são livros dificílimos de ler. Então, por que a gente vai ler? Por que a gente vai trabalhar lendo a Bíblia como um discípulo? Porque quando você se aproxima da Bíblia aqui, você já sabe que você vai ter uma experiência com Deus. E vocês vão ouvir coisas hoje, ainda dá tempo de eu falar algumas coisas, muito fortes, muito poderosas, que você já vai tirando lições hoje sobre o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1:1. Abra agora Gênesis 1:1. Vamos lá. Primeiro livro da Bíblia. A gente começa a ler a Bíblia. Digamos que hoje a gente vai fazer uma leitura geral da Bíblia. Primeiro dia que você abre a sua Bíblia, se converteu ontem, hoje é segunda-feira, se converteu ontem domingo, aí você chega segunda-feira, você vai ler a Bíblia. Você é um discípulo de Jesus. Como é que você vai ler esta Bíblia? Como é que você vai se mover nesta Bíblia? Eu vou ler aqui para vocês Gênesis 1:1. Vocês sabem, todo mundo sabe decorado? Está ali? Não precisa saber decorado. Basta olhar a tela. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto. Aí, você já tem aí os 3 elementos que a ciência usa para definir o cosmos. Já tem os 3 mais importantes. Só aí. Tá? Já eu lhe digo quais são. Só aí já tem os 3 mais importantes. Então, quando você abre a Bíblia para ler o Gênesis, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não conhece o Senhor, uma pessoa que tem uma mente fechada, o que ela faz? Rapaz, será que esse relato da criação é verdadeiro? Está na cara que faz isso. Isso é figurado. Aliás, isso é coisa da mente de Moisés? Não, isso aqui é mito. A pessoa sempre vai falar alguma coisa assim. Só que você é um discípulo. Você é um discípulo, você não trabalha com a cabeça que essas pessoas trabalham. Mas você não sabe ciência. Então eu faço uma pergunta para você. Quais são os 3 elementos? Pode deixar na tela. Quais são os 3 elementos da ciência fundamentais que estão em Gênesis 1:1? Alguém sabe? Isso. Esses 3. Quais são os 3 elementos da ciência? Ou seja, a ciência comprova. Mas se não comprovasse, era tarde no mesmo. Mas já que alguém que é um amigo seu, um professor de universidade, um colega seu, um enfermeiro, um médico, só aí, no princípio. O que é no princípio? O fator tempo. Quem criou o fator tempo? Deus. Porque Deus é eterno, não precisa de tempo. Então ele não tem tempo. Então, no princípio, Deus criou o tempo. Logo lá aqui. Segunda coisa que está criado, Deus criou os céus. O que é os céus? O espaço. Então, tempo, espaço, e está faltando uma terceira coisa, que aí, pelo amor de Deus, né? Vocês vão acertar. E matéria, exatamente. Ou seja, só no primeiro capítulo do versículo da Bíblia, você já tem os 3 elementos que definem todo o universo. Tempo, espaço e matéria. Aí você que não estava avisado, não tinha vindo para essa macro, você que não tinha parado para meditar, você ouviu o seu professor dizer que a Bíblia é um mito, você então acreditou que a Bíblia é um mito, mas não leu a Bíblia como discípulo. Porque como um discípulo você já crê sem entender. Só que você crê sem entender, mas não sabe. O problema está aí. A sua fé precisa ter explicação. Se a sua fé não tiver explicação, não tem problema, fique com ela. Se o cara falar, isso é mito, não é mito, é palavra de Deus. É mito, é palavra de Deus. É mito, é palavra de Deus, você fica só com isso. Mas você não explica e não ganha o cara. Você não resolve o problema dizendo que eu creio, não resolve. Então nós temos aqui, só na abertura, eu vou falar outras coisas também agora, nós temos aqui nessa abertura uma definição, e já eu falo mais coisas, para a gente passear um pouquinho sobre o universo. Agora vamos pegar outros 4 versículos que tratam sobre a criação, que é dito nas Escrituras. Tito 1, verso 2.
Tito 1:2. Se vocês puderem abrir no seu smartphone, talvez seja até bom. Tito 1:2 e Hebreus 1:1 e 2. Tito 1:2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, quem foi que criou todas as coisas? Antes dos tempos eternos. Então existe uma criação em que Deus é o agente dessa criação que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Portanto, Deus é um agente da história que acontece. Agora veja só, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Hebreus 1, verso 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou, muitas vezes de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Agora só, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E eu queria que você lesse no restante do versículo que está escrito ali. Por meio de quem criou o universo. A minha versão do meu esboço está diferente da NVI ali. Aí é NVI. A minha está ligeiramente diferente. NVT ali? Ah, então é bom botar NVI. A NVT, eu prefiro que seja NVI. Se vocês puderem colocar NVI, ela tem razão, que é NVT. A NVT é versão, viu, queridos? Não é tradução. A NVI é tradução. Mas vamos lá. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Hein? Diz assim a palavra de Deus: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eles estão procurando lá em NVI. Pela fé entendemos, deixa eu achar aí, para todo mundo ler. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, esses 3 versículos, o primeiro deles diz, o segundo deles diz, Deus criou todas as coisas por meio de Jesus. O primeiro diz que existe um tempo em que Deus criou esse tempo, que Ele é o tempo da eternidade. O nosso tempo é o tempo finito, que foi criado. Mas esse texto que está aí, que eu queria que você lesse, obrigado, botar em NVI. Toda a igreja, por favor, esse versículo é o mais importante para quem vai ler Gênesis 11, verso 3. Toda a igreja, vamos ler? Pela fé, entendemos, pela palavra de Deus. Como é o nome disso aqui? Alguém sabe o nome disso aqui? Carrom, isso aqui é um carrom. Isso aqui se vê, então o mundo não foi feito de carrom. Tá tudo bem, isso é claro. Mas, vamos lá. Isso aqui, ó. Isso aqui. O que é isso aqui? Água. O mundo não foi feito de água. Porque a água se vê. A água é aparente, o mundo não foi feito de água. Nada foi feito do que aparece. Portanto, nada, diz o texto bíblico, foi criado a partir de algo. Portanto, não existe mais a teoria do Big Bang. A explosão de massas e de matérias, isso não existe. Por que não existe? Não vou falar em ciência. Vou dar o nome de uma pessoa, você depois vai procurar essa pessoa, e você vai estudar, ser especialista em Gênesis. Não precisa eu ficar falando isso se tem especialista. O nome dele é Adalto Lourenço, ele é pastor, só que é doutor, é pregador, é filósofo, mas principalmente ele é doutor, acho que é astrofísico, se eu não estou enganado. Adalto Lourenço. Você pode estudar o que você quiser. Mas o que eu quero mostrar é, para nós, biblicamente, discípulos, nós já sabemos que o que aparece não veio de uma outra coisa, portanto, não veio por transformação, veio por criação. Isso é uma premissa. E aí, o que significa isso? Voltando ao Gênesis 1:1. Pode botar aí, Gênesis 1:1. O que a gente vai ver nesse Gênesis 1, verso 1? Pode colocar, por favor. Gênesis 1, verso 1. O que a gente vai ver aqui? Irmãos, como é que funciona você, como discípulo, lendo essa passagem de Gênesis 1 completo, né? E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e houve tarde e manhã o dia primeiro. Tarde e manhã o dia primeiro. Vamos explicar isso aí, facinho. Ciência explica isso aí tranquilamente.
não precisava explicar. Mas a minha fé, o meu conhecimento vai lhe explicar, para você ver que tudo que você aprende explica a sua fé. Mas a sua fé não precisa de explicação para existir. Você crê em Deus porque você sabe que Deus fez. É assim que funciona. Então um discípulo precisa, quando se aproxima da Bíblia, ele precisa ter entendimento de que é Deus o autor de todas as coisas. 7 palavrinhas hebraicas constituem a criação. Aí não sei se tem 7. No princípio é uma só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tem 10, não é isso? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 aí. Mas no hebraico, 7 palavrinhas. Uma palavrinha que está escondida ali no criou. Palavrinha hebraica se chama bara. Você procura essa palavra nas outras literaturas, você não encontra, mas você vai na Bíblia e ela aparece. Bara é um verbo usado só para Deus. Só Deus bara. Só Deus cria. Satanás não bara. Satanás copia. Satanás imita. Mas só Deus bara. Só Deus cria. E como é que ele cria? Ele cria da mente dele. Ele quer, aparece. Ele deseja, acontece. Deus é este Deus que não tem que ter matéria para transformar. Ele cria a matéria. Ele cria o espaço, ele cria o tempo e ele cria a matéria. E esta é que é a questão. Agora, como a maioria não sabe desses elementos da física, então o que acontece? Ele começa a duvidar da descrição. Vamos pegar um caso bem claro. Verso de número 2. Pode continuar o verso 2. Aí diz assim: e a terra, era a terra sem forma e vazia. O que diz mais? Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Opa! Então já existia água? Alguém diz, Deus criou primeiro a luz. Aí já tem treva e água. Já tem água aí. Vamos lá. Verso 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então a luz veio depois. Agora continua, olha o que vai acontecer. E Deus viu que era boa a luz, separou a luz das trevas. E olha o que vai acontecer aqui. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram tarde e manhã. Esse foi o dia primeiro. Cadê? Tarde e manhã. E tem sol? Não tem sol. E como é que tem tarde e manhã? E como é que tem dia se não tem sol? É justamente por isso que você enfraquece na fé. É justamente por isso. Porque você vê o que a Bíblia diz, aí alguém faz uma pergunta dessa e você enfraquece na sua fé. Essa pergunta, por acaso, é espiritual? Não, uma pergunta racional. O que você deveria fazer quando você não sabe responder uma pergunta racional? Você deveria estudar. Você deveria perguntar para alguém. Eu vou perguntar, pastor, me diga aí, eu achei um negócio curioso. Não tinha sol e já tinha dia. Me explica aí. O dia não é definido pelo sol, querido. O dia é definido pela rotação em torno do seu próprio eixo. Se tem sol, bom. Se não tem sol, continua sendo dia. Quanto tempo é um dia em Saturno? 24 horas? Anos e anos e anos para definir um dia, porque ele tem que girar em torno do seu próprio eixo. Então, não havendo o sol, havia fonte de calor. Havia fonte de calor porque Deus já tinha criado a luz. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui já foi para a praia em dia nublado? Dia nublado. Levanta a mão. Quem já foi para a praia em dia nublado? Essa semana, você sabe que não está tendo verão, né? Já acabou o verão, o decreto, né? A China soltou o vírus e levou o verão embora. Acabou o verão. Aí eu fui agora em Salvador e eu disse, eu vou não botar protetor solar. Meu irmão queimou aqui, chega, ficou, não sei se vocês viram, tudo queimado aqui no pescoço. E por que queimou? Aí você fala assim, mesmo não tendo aparência de sol, mesmo não tendo sol à vista, você é sujeito a, no mínimo, infravermelho. No mínimo. No mínimo. Sem contar todo tipo de radiação do próprio sol em determinados horários, seja você vendo você ou não vendo. Ou seja, a luz, ele não contém somente luminosidade, ela contém calor. Ela é fonte de calor. Eu não tinha lembrança disso. Pois eu te digo, toda vez que alguém fizer uma pergunta de ordem científica ou qualquer tipo, se ela removeu sua fé, é porque não era fé. É claro.
Se tem fé, você fala, você explica, não, meu irmão, eu sei que eu creio que Deus e Deus é meu pai. Aí você fala, não, rapaz, eu estou dizendo que isso tudo é mito. Mito, coisa nenhuma, rapaz, ele salvou minha vida, eu estou feliz com ele. Porque a sua fé tem que ser suficiente para não entender e mesmo assim repelir aquela dúvida. Porque eu creio que Deus criou, mas eu posso explicar você que criou. Só que nem todos aqui podem explicar o Gênesis 1. É problema? Não, não é problema você não explicar. O problema é você passar a duvidar quando alguém sabe alguma coisa, ele tira a sua dúvida. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, ler a Bíblia como discípulo, você antes de pensar qualquer outra coisa, você tem que pensar, eu creio em Deus, que é a primeira coisa do credo. Creio em Deus, vocês sabem não? Sabe sim, sabe, não sabe o quê? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Agora você crê? Tem gente que declara e nem crê. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E por que ele diz isso? Primeiro você declara sua fé, depois explica a sua fé. Você entendeu a história? Então tem muitas coisas na Bíblia que você não sabe explicar. Vou terminar essa explicação, e que disse Deus, haja luz e houve luz. Não havia sol, mas havia fonte de luz. Que tipo de fonte de luz? Por exemplo, estrelas, supernovas. Só para você ter uma ideia, descobriram agora uma supernova que tem 300 milhões de vezes mais água do que a Terra inteira. Só que não tem vida. E a ciência está tentando dizer, se tiver água tem vida, mas não tem vida lá. Não é só a água, é uma série de fatores. Então está tudo caótico, há uma treva, há uma desordem, e Deus resolve entrar e colocar ordem na desordem. Quem é que sabe fazer isso? Deus. Criando o tempo, criando espaço, criando matéria e colocando ordem. Então o que você aprende no Gênesis? Que a ordem emana de Deus, que os fatores da ordem também emanam de Deus. Deus sabe colocar todos eles e os elementos da ordem. Ele pode, ele sabe e ele fez essas coisas para a sua glória. Amém? Então eu poderia explicar o dia 2, eu poderia explicar o dia 3, eu poderia explicar todos esses dias, mas não importa muito agora os detalhes sobre isso. Eu já te citei para você os aspectos que são bases científicas que você pode depois vir a estudar. Então, esse primeiro ponto que eu quero falar com você é o seguinte. Primeiro ponto da leitura de um discípulo sobre a Bíblia. Um discípulo não pode perder sua fé porque não sabe explicar sua fé. Esse é o primeiro ponto. Um discípulo não pode perder a fé porque não sabe explicar a fé. Por que ele não sabe explicar a fé? Porque não estudou. Existe ciência teológica, ciência bíblica para você explicar a sua fé. Mas você não sabe. Qual é o problema? Não tem problema. Você vai ter que estudar. E se você estudar, você terá a explicação. Se você perguntar a quem sabe, ele lhe dará a explicação. Se você não tiver a fim de saber, você crê. Pronto. Só que você vai estar um pouco limitado na sua explanação. Amém, queridos? Deu para entender? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou passar para o ponto 2. Queria que alguém fizesse alguma pergunta. Pode fazer qualquer pergunta. Senha 25, pois não? Bruno, senha 25. Que as 24 perguntas já respondi. Pois não. Então, essa é a primeira premissa. Você, como discípulo, não pode perder sua fé porque não sabe explicar a sua fé. Você crê em Deus e você estuda para explicar a sua fé, ok? Vamos lá, segunda coisa. Só existem 3 livros na Bíblia que não tem lei envolvida. Só tem 3 livros na Bíblia que não tem lei. Quais são os 3 livros na Bíblia que não existe lei envolvida nesses 3 livros da Bíblia? Alguém sabe? Gênesis, claro, né? Gênesis é 1. Moisés é em Êxodo. Então, Gênesis já está a dica, Gênesis é 1. Quais são os outros 2? Jó, segundo livro. E o terceiro livro, que não tem lei envolvida? Pode pensar. O livro de Ester, que nem nome de Deus não tem. E o livro de Ester é um livro que foi da corte do rei Assuero, portanto tem nada a ver com Israel. Tem uma hebreia lá, chamada Ester, Hadassa. Hadassa é o nome hebraico e o nome dela, o nome assírio, é Ester. Mas tudo bem, esses são os 3 livros. Mas queridos, o que vai acontecer nessa segunda parte que eu quero falar, lendo a Escritura como um discípulo? Eu estou com um horário aqui, está bem tranquilo, tá? Eu tenho 10 minutos aqui tranquilos para a gente meditar. O que acontece com os escritos do livro de Gênesis, onde não tem lei?
Irmãos, você vai ler o livro de Gênesis e você vai ver muita meleca. Você vai ver muito absurdo. Você vai ver coisas que chega do céu, você vai perguntar: Deus, por que o Senhor deixou aquilo? Você vai perguntar no céu, não tinha necessidade de o Senhor complicar a gente deixando aquilo na Bíblia. Tem várias explicações sobre isso, mas aí eu já estaria falando de teologia. Mas eu quero falar para você, eu vou passar para você rapidinho algumas citações do Gênesis, depois a gente vai falando uma por uma. Por exemplo, Caim matou Abel, em Gênesis 4. Pode colocar aí o texto de Gênesis capítulo 4, verso de número 10. Verso 9 e 10. Gênesis 4, verso 9 e verso 10. Verso 9 diz assim: Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Olha a resposta de Caim. Respondeu ele. Lê para mim a resposta. Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Isso aqui, não hoje, mas antigamente, na época que eu acho que vocês sabem disso. Na época que a gente era pequeno, se você respondesse isso para sua mãe, o tapa era na boca. Era ou não era? Era ou não era, Alfredo? Alfredo sabe disso. Responda isso para sua mãe. Pum na boca. Era ou não era? Ou seja, isso é estupidez. O cara fala: é da minha conta? O filho falando para o pai: é da minha conta? Isso é problema seu, mãe. Quero ver. Lapada. Pois esse cara falou nada menos com o Criador. Só El Shaddai. Só Jeová Jireh. Só Ieoa, né? Só falou só com ele. Aí Deus vai falar com ele. Verso 10. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Bom, a história começa aqui de uma maneira trágica. O cara é grosso e você não vai saber, talvez não sabia disso, mas olha o verso de número 22. A descendência desse mal-educado, estúpido, grosso, cria um camarada que você já ouviu falar, chamado Tubal-Caim. Tá bom? Sim ou não? Tubal-Caim, estão lendo? Lê o resto para mim ali. Lê para mim. Que fabricava. Isso. Beleza. Nós estamos no início do mundo. Estamos ou não estamos? Sim ou não? Então alguém daqui, que é bem mais evoluído que essa turma aí, me diga de que é feito o bronze. Levanta a mão e diga que é feito o bronze. Quem sabe? Pode levantar. Aqui só tem expert, claro. Sei. Guida, claro que sabe. Guida, você não. Você não. Guida não. Guida não. Ou esse ano, os anos de Guida acabaram, né, Guida? Fique tranquila. Mas Carlos Blanco, que foi metalúrgico, Carlos Blanco, de que é feito o bronze? Fala aí. Onde é que a gente acha o bronze? Aí, Catrina, onde é que a gente pega o bronze? Nas montanhas do Himalaia. Onde é que tem bronze? Hein? Não existe bronze. Não existe bronze. Não existe mina de bronze. Sabia disso, não? Quem não sabia disso? Quem não sabia? Não existe mina de bronze. De que é feito o bronze? O bronze é uma liga. De quê? Pode falar, Luzé. Cobre e estanho. E onde foi que o cara achou o cobre? E onde foi que o cara achou estanho? E onde foi que o cara inventou a proporção certa de cobre e estanho? Porque senão não dá bronze. Uau! Então, lá atrás, que a gente acha que os caras é tudo burro porque a gente tem iPhone, eu acho que é o contrário. Não tinha 1000 pessoas na Terra, não tinha, 5.000 pessoas, o cara já sabia fabricar cobre e estanho na proporção certa e já sabia onde achava o cobre e onde achava o estanho. Então, olha só, você lê a Bíblia, passa e você não vê essas coisas que estão escondidas lá no texto. Mas essa verdade, um discípulo fala: rapaz, que coisa impressionante. A Bíblia sempre tem algo novo para você. E você pergunta assim: qual é a realização desta geração de Gênesis 4, geração de Caim? Um é violento,
o outro toca instrumento, o outro mexe com metalurgia, o outro é guerreiro. Todo mundo é guerreiro. Todo mundo é desse tipo. Conquistadores da terra. Agora, o último versículo do capítulo 4. O último versículo do capítulo 4. O último versículo do capítulo 4, ele vai colocar na tela. Eu quero que a igreja leia. Vamos lá? Pode ler, igreja. 7, nasceu um homem a quem deu o nome de Enos. Continue. 7 substituiu. Olha só. Também a 7 nasceu alguém que é Enos. Esse camarada é o outro filho de Adão, que substitui Abel e que busca ao Senhor. Ele não entende nada de bronze, mas ele entende da presença do Senhor. Ele não entende nada de guerra, mas ele conhece o rosto de Deus. Este homem não conquista a metalurgia, mas este homem conquista o coração de Deus. Olha, você está vendo no próprio capítulo 4 esse texto. Então você tem aí, no 5, a linhagem. Olha, eu vou terminar essa noite com essa parte. A linhagem, Gênesis 5, registro da descendência de Adão. Vai lá, verso 2, verso 1. Quando Deus criou o homem à semelhança de Adão, o fez. Homem e mulher os criou. Foram criados, tal. E continua, né? E aí você chega no verso de número 32, 5:32. Olha que ele vai colocar. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Esta geração que começa com 7 e Enos é uma geração de pessoas diferenciadas. O camarada é capaz de construir um barco onde não chove e onde não tem rio, no meio da areia. Constrói um barco aí. E não é um barquinho, é um transatlântico. Porque se começa um barquinho, ele bota nas costas de um animal e vai lá no rio e passeia. Mas não tem como botar um barco de 175 metros nas costas de bicho nenhum. Por que ele está fazendo esse barco aí? Ele é maluco, o cara é doido. Não, ele não é doido. Ele segue a Deus, ele ouve a Deus. Então, esta geração aqui é uma geração diferente. Aí você vê um texto muito conhecido, Gênesis 6, verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, que é possivelmente esta geração que eu acabei de mostrar, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, vai viver só 120 anos. Verso 4. Naqueles dias havia nefelins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. E elas lhes deram filho, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Bom, vou encerrar essa noite falando desses nefilins. A Bíblia, observe bem, não tem lei. Um xinga Deus, é grosso com Deus. O outro é siderúrgico. Uma outra linhagem teme a Deus, constrói um barco no meio do deserto. Nós temos duas linhagens completamente diferentes. E surgem aqui, aparecem aqui nefilins. Você já ouviu todo tipo de mistério sobre os nefilins. Alguns já dizem que são demônios que tiveram relação com mulheres e por isso nasceram gigantes. Mas esta tradição, ela não só é fraca, como não se apoia no texto. E você, como cristão, teria uma pergunta muito simples. Engraçado. Deus quer vir à terra e entra na barriga de uma mulher. Por que o demônio tem a prerrogativa de transar com a mulher e nascer filho? Por que Deus não nasceu do sexo entre ele e Maria? Porque Deus é espírito e para entrar na terra tem que entrar pelo ventre de uma mulher. Se um demônio tivesse relação com uma mulher, não tem cromossomo para gerar filho. Ele pode ter a forma de um pênis, mas ele não vai ter cromossomo para gerar filho. Nem Deus tinha cromossomo para gerar filho em Maria. Então ele entrou no ventre de Maria. E olha que o Espírito de Deus fecundou, entre aspas, porque isso não está escrito na Bíblia, mas entre aspas, o Espírito Santo virá sobre ti a sombra do Altíssimo, o poder do Altíssimo te cobrirá e o que gerado, blá, 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 você já sabe o resto. Não existe. Aí você vai perguntar, a palavra nefilim vem de onde? Só tem mais uma vez na Bíblia.
Abra sua Bíblia em Números 13, verso de número 33. E aí ela se explica aqui, e aqui você. É verso 33, é o 33 ou 32? Ah, tá certo. Olha só o que diz a única outra palavra que cita os nefilins. E vimos também os gigantes, a palavra nefilins, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Perfeito? Pronto, agora eu vou te explicar o que são os nefilins. A palavra Enaque, por isso que está no texto, Anak, em aramaico, significa homem violento. O que diz em Gênesis capítulo 6, verso 6? Pode abrir aí e ler. Pode abrir. A terra encheu-se de... Gênesis 6,6? Então não é 6,6. A terra encheu-se de... Ah, pronto, é 11, perdão. Falei 6,6, é 6,11. O que diz o texto bíblico? Vamos lá? E a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Vamos, não é difícil entender que não há ninguém que consiga provar que os nefilins, e muito menos teologicamente, que seja possível um espírito ter relação com um corpo, sendo que o espírito não tem um corpo, tem uma relação com o corpo e tem espermatozoide para engravidar um corpo. Isso não é possível você imaginar, porque o cromossomo que daquela criança que vai nascer teria que ser um cromossomo humano para gerar. Então, não é possível acontecer, você raciocinar. Aí você fala assim, alguém falou, você crê no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eram gigantes, eram demônios? Não, então você não tem que crer nisso. Agora, Anak, que é a mesma coisa dos Enaquins, Anak significa homens violentos. O que é que a maioria das pessoas defendem, e eu também defendo? Existe a genealogia de Sete, dos homens de Deus. Existe a genealogia de Caim, os filhos da terra, os filhos de Adão. Então, os filhos de Deus com os filhos de Adão. Os filhos de Deus estão casando entre si, os filhos de Adão estão casando entre si. Um dia, uma mulher daqui se casa com um homem de lá. E uma mulher daqui se casa com um homem de lá. Estes homens de cá já são violentos igual a Caim. Igual a Lameque, que matou um mancebo por me ferir e um mancebo por me pisar. Está lá escrito. Esses homens eram violentos. E a palavra Enaque é exatamente isso. Homem violento. Esses homens eram conquistadores violentos. E por isso, sendo conquistadores violentos, estando no início da genealogia da raça humana, o que você tem aqui? Uma terra tão violenta, tão cheia de agressividade, que Deus fez o quê? Afogou todo mundo e foi começar tudo de novo com uma família da genealogia de Sete e de Enos, que temia o Senhor. Então, qual é a lição que você fica aqui? Está vendo você? Todas as vezes, aliás, não fica a lição não, senão vou adiantar o lado da próxima semana, tá? Não vou adiantar o lado da próxima semana. Mas até agora, você começa a ver que tem passagens difíceis que você é levado a ou estudar ou crer sem estudar. Porque se você crer o quê? Rapaz, o meu Deus, quando põe a mão, dá certo. Mandou Noé construir, deu certo. Chamou Sete e Enos, aquela linhagem é santa. Santa que dali saiu Enoque, que andava com Deus e sumiu. Quer dizer, onde Deus está presente, existe coisa boa. Onde Deus não está presente, o que vai acontecer? Vai haver uma degeneração. Como é que o discípulo lê isso? Com toda a serenidade de que ele precisa aprender onde Deus está. Ele precisa aprender para ver onde Deus se movimenta, como Deus se movimenta na história humana. E estar sempre do lado onde Deus está. Amém, queridos? Existe uma frase, eu encerro agora, aquela frase que diz, daquele livro da Life Way, que fala assim, para você, não procure saber a vontade de Deus. Saiba onde Deus está e junte-se a Ele onde Ele já está. Então, não é para procurar a vontade de Deus. A vontade de Deus já está toda aqui na Bíblia. Você precisa, assim, ver onde Deus está agindo e se juntar a Ele onde Ele está agindo. Amém, queridos? Amém.
Eu queria dar um aviso apenas, 30 segundos. Um aviso, já encerrada a palavra, o estudo. A gente vai continuar falando sobre as outras passagens difíceis do Gênesis. Tem muitas passagens horrorosas, e que você precisa travar contato com elas e fazer a leitura, da qual eu já tenho pronto aqui o que era, mas eu imaginei que não daria tempo. Mas o aviso é o seguinte: muitas pessoas têm me perguntado pela internet, nas redes sociais, pessoalmente, acerca de vacina de crianças. Eu não pretendia falar aqui com tanta base, mas a base já saiu. Então, agora já ficou mais fácil, né? Até ontem não tinha saído o fundamento disso. E aí, gente me perguntando, é para vacinar a criança? Não, não é para vacinar a criança. Pergunte ao doutor Murilo, não é para vacinar. Qualquer pessoa aqui vai dizer, não é para vacinar a criança. Só que, quando tem uma lei mandando vacinar a criança, como é que você faz? Por exemplo, o Rui Costa acaba de baixar um decreto de que não podem as igrejas se reunir com 1.500 pessoas. Antigamente 3.000, agora com 1.500, tá? Decreto. Vai chegar uma hora que ele proíba culto. Você vai fazer o quê? Então, quando o governo dá uma lei, é que você tem que decidir se você obedece ou não. Porque o que o governo manda não significa que é verdade. Tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista espiritual. O cristão não está sujeito a esse governo somente. Está sujeito ao governo de Deus. No caso de vacinas, até ontem estava problemático, mas hoje não está mais. O Supremo Tribunal Federal, até ontem, tinha dito que as pessoas tinham que... O Ministério Público ia acionar os pais que não quisessem vacinar os seus filhos. Aí o Supremo Tribunal, ontem, à 00:04, exarou um comunicado dizendo que não há obrigatoriedade de vacina no país das crianças até 12 anos. Na verdade, não era para obrigar ninguém, mas isso é outra história. Mas as crianças não são obrigadas a vacinar. Digo mais, não devem se vacinar. Agora, se alguém quiser se vacinar, é livre porque é responsável por seus filhos. É aquela história. Você pergunta, Níris, eu já falei várias vezes aquilo. Eu não vou dizer o que você fazer. Eu já falei várias vezes isso no passado. Eu vou dizer o que eu faço comigo. Porque eu não posso dizer o que você fazer se você é responsável por você. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Mas eu digo, eu não vou tomar vacina. Eu vou, em último caso, tomar vacina. Já, como orientou o Dr. Luzerne, tomava a Coronavac, porque é de vírus inativado. Se tiver que tomar, tomo de Coronavac. Mas eu vou até o finalzinho. Bom, de criança, você não é mais obrigado. Quem tem filho pequeno, não se sinta obrigado. Se você disser, eu quero vacinar meu filho com Pfizer, vacine, irmão. Vacine. É com você e Deus. A recomendação é não fazer isso. Eu recomendo você ouvir o doutor Murilo, que é pediatra. Ele vai te dizer as razões pelas quais. Pode ouvir o doutor Luzerne, ele vai dizer as mesmas razões pelas quais não deve fazer isso. E eu acho que é muito óbvio saber que os testes em crianças nem sequer foram, digamos, cientificamente ordenados para que haja resultado confiável. Tá bom, queridos? Deus abençoe os amados. Vamos ficar de pé nesse momento, a gente vai orar. Vamos orar nesse momento. E domingo que vem estaremos juntos novamente. Eu queria só insistir para os irmãos lerem esse estudo aqui, tá bom? Na próxima macro, a gente vai trabalhar um pouquinho nesse material. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Bendizemos o Teu nome, Pai, por esta noite, pela Tua palavra. Nós queremos dizer que, como discípulos, estamos aqui para crescer em fé. Senhor, também como discípulos, queremos estudar, para ter ferramentas racionais, ferramentas de argumento para explicar a razão da fé. Não somente ter a fé, mas saber explicar a nossa fé. Ajuda o Teu povo, Senhor, a estudar a Tua palavra, a crer na Tua palavra. Abre o entendimento, Senhor, para que haja, Senhor, lucidez para compreender e explanar a Tua palavra para aquele que não a conhece. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados.